realmente continue abençoando grandemente e usando seu servo ali no Paraná. Amados, vamos abrir as nossas Bíblias na carta, a Epístola de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1. Nós estamos iniciando esses estudos na Epístola de Paulo aos Filipenses. Capítulo 1, gostaria de fazer a leitura com os irmãos do verso 3 ao verso 11. Logo após a leitura, nós faremos uma breve oração. Filipenses, capítulo 1, verso 3 a 11. Assim diz a palavra do Senhor. Dou graças ao meu Deus por tudo o que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus, e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios de fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Que Deus abençoe a sua palavra. Oremos. Pai, é sempre um privilégio poder chegarmos na tua casa, até no final de um dia, e receber do Senhor o alimento espiritual para as nossas vidas, para as nossas almas. Muito obrigado porque temos a tua palavra, mesmo na nossa frente, Pai. E ela realmente é o nosso alimento. É através dela que nós recebemos, assim, a direção para as nossas vidas. E como igreja do Senhor, Pai, fala mesmo aos nossos corações nessa noite. Nós te pedimos o auxílio do teu Santo Espírito, ele que é realmente o autor dessa palavra. Que venha mesmo, Pai, revelar as coisas que a ti pertencem aos nossos corações. E a tua igreja receba a edificação. E se porventura há, Pai, entre nós, alguém que não tem certeza da salvação, o Senhor mesmo faça, Pai, uma obra especial nessa vida. Então entregamos cada um que chegou aqui em tuas mãos. Muito obrigado, Pai, aceita a nossa gratidão. No nome de Jesus, amém. Amados, podemos assentar. Irmãos, nós estamos no início da carta e dando continuidade. Nós chegamos aqui nesse verso 3, quando vimos realmente que o apóstolo Paulo, ele declara a sua gratidão, primeiramente a Deus, pela igreja. Essa igreja que, assim, Paulo é demonstrado nessa carta, tinha uma grande intimidade com a igreja. A carta aos Filipenses é uma carta muito pessoal, do apóstolo Paulo. Demonstra mesmo o seu amor, o seu carinho e a intimidade com essa igreja. Então ele diz aqui, primeiramente fala da gratidão a Deus pela vida dos filipenses. E ele diz: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Não só a gratidão a eles, mas a recordação que Paulo tinha deles. E no último estudo nós estávamos vendo
Paulo recordava, né, o início dessa igreja, a conversão realmente que iniciou ali naquela cidade de Filipos. Nós sabemos o contexto, quando Paulo estava na sua segunda viagem missionária, a intenção dele era ir mesmo a Acaia, a região mesmo da Ásia. Mas o Espírito Santo impediu Paulo de pregar o Evangelho, né? Então, algo até inacreditável. O Espírito Santo impedir Paulo de pregar o Evangelho na Ásia, mas o Espírito Santo dirigiu para a região mesmo de Filipos, né? A entrada do Evangelho na Europa. Então, Paulo, de uma visão, viu um jovem macedônio pedindo a ele, né? Olha, vem nos ajudar. E Paulo imediatamente obedeceu o chamado e aquela pequena missão, né? Com Paulo, Silas, o Lucas, e chegaram ali na região mesmo de Filipos, entrada do Evangelho na Europa, e logo no início, nessa cidade, há mesmo a implantação da igreja. A conversão, lembra de Lídia, aquelas mulheres que estavam ali na beira daquele rio, né, num local de oração, daquela jovem possessa de espírito adivinhador, e do carcereiro naquela prisão, né, o pastor sabe muito bem. Na prisão ali houve aquele milagre. Então Paulo recorda a conversão daqueles irmãos, não só a conversão, mas o crescimento espiritual daquela igreja. E eu parei, né, no estudo passado e disse: você lembra daquele dia tão especial em que Jesus Cristo te salvou, né? O dia da sua conversão, o dia da minha conversão, alegria. Mas não fica aí, né? A continuidade, a conversão, a salvação é o início realmente da vida cristã. E Paulo aqui, ele agradece e dá graças a Deus porque ele lembra desses irmãos, né? Diz aqui: recordo de vós, não só da conversão dele, mas o crescimento espiritual. E Paulo diz aqui no verso 2, no verso 4, sempre com alegria, súplicas por todos vós, em todas as minhas orações. Alegria de ver o progresso daqueles irmãos, né? O crescimento mesmo espiritual, não só da conversão, mas aqui no verso 5 ele diz, olha, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até ao dia de hoje, né? A cooperação deles no Evangelho. E olhando e vendo o jovem pastor aqui, né, dizendo mesmo a sua alegria de não querer ficar no banco da igreja, mas cooperar. E realmente Deus falou ao seu coração e ele partiu, né, para servir ao Senhor. Então é realmente assim o desenvolvimento espiritual. E nós mostramos o salvo, né, o salvo por Cristo Jesus, ele segue a Cristo, ele mesmo serve a Cristo, né? Então Paulo mostra aqui a cooperação desses irmãos em relação ao Evangelho. E mais, ele diz, né, desde o primeiro dia, o dia da conversão, até agora, né, o crescimento, a continuidade em relação a cooperar. Somos cooperadores, participantes realmente nessa obra de Deus. E nós tratamos assim da cooperação no Evangelho. Então, Paulo dá aqui sua gratidão pela recordação que ele tinha dos irmãos, pela cooperação deles no Evangelho. E hoje eu queria tratar desse verso 6, quando ele diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Então, Paulo aqui demonstra a sua convicção, né? Convicção de Paulo
em relação à obra de Deus, através e por meio do Evangelho, na vida desses irmãos, na vida realmente dessa igreja aqui em Filipos. Então Paulo tem convicção de dizer, olha, eu estou, não é, plenamente certo, ou seja, uma confiança, uma certeza, uma garantia, uma segurança, que aquele que começou a boa obra em vós, né, diz aqui, ele vai completar até o grande dia do Senhor. Sabe, irmãos, eu não acredito em coincidência, eu acredito sim em providência de Deus. E até nos estudos, né, da palavra de Deus nesses dias, nós estamos tratando em Romanos, no capítulo 8, o propósito realmente de Deus, o projeto, o plano de Deus para as nossas vidas, para a vida da igreja. Diz o Paulo aqui que ele tem convicção de que aquele que começou a boa obra neles, em vós, ele vai completar. Paulo tinha certeza absoluta, e a vida dele, né, era um exemplo disso. Desde a sua conversão, Deus salvou Paulo com um propósito, e disse a ele, e ele não titubeou, né? Ele mesmo foi avante e completou. Nós vamos ver aqui, nessa garantia, nessa confiança, que ele, lá no final da carta a Timóteo, 2 Timóteo, ele diz, combati o bom combate, completei a minha carreira e guardei a fé, o propósito que Deus tinha realmente na vida desse homem, do apóstolo Paulo. Então ele diz, olha, hoje à noite, para ti e para mim, olha, irmãos, tenha certeza, né? Tenha convicção, tenha segurança, que aquele que começou a boa obra em ti, ele vai completar. Daí nós sabemos, e temos visto em Romanos, qual é o propósito de Deus na nossa salvação, né? Então, eu queria, assim, trazer vários versículos hoje, que você saia daqui confiante, não é? Com essa garantia, com essa segurança, com essa certeza que aquele que começou, ele vai concluir essa obra maravilhosa da tão grande salvação, que é muito grande, né? Eu tenho falado desse presente maior, o bem maior, que é a salvação. Então, eu queria mostrar hoje vários versículos e passagens que garante isso, né? A garantia do crente, é a nossa alegria, e Paulo aqui se alegra nisso. Então, abra sua Bíblia em Romanos, no capítulo 8, Romanos capítulo 8, poderíamos ler todo o capítulo, né, e trabalhar. Nós estamos fazendo isso na escola bíblica dominical, mas hoje é essa certeza que eu quero que você tenha, garantia, confiança, segurança. Então diz a palavra de Deus aqui no capítulo 8 e no verso 28, Paulo diz aqui, olha, sabemos, né, nós devemos saber, sabemos que todas as coisas cooperam, em outra versão diz juntamente, né? Todas as coisas cooperam juntamente para o bem. E esse bem aqui é que nós temos trabalhado, que é o bem maior, né? Essa tão grande salvação. Então, daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem feitos conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Então veja, né, esse bem aqui é um bem maior que nós temos visto, que é a tão grande salvação. E o propósito que Deus nos salvou está aqui.
não é no verso 29, porquanto, aliás, no finalzinho do verso 28, né, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem, aqui é o propósito, né, desse bem maior, de serem feitos conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aí eu disse no domingo, né, Deus amou, gostou tanto do seu Filho, que vai fazer milhares, irmãos, a imagem de Jesus Cristo. Então, o propósito maior, que Deus te chamou, te justificou, te elegeu, te conheceu, te amou, para sermos, né, segundo realmente a imagem do seu Filho. Sendo Jesus, que diz o primogênito, né, o primeiro de muitos irmãos. E interessante, irmãos, como o pastor estava falando, né, nós fomos salvos para servir, para seguir a Jesus. Você mesmo continuará a livrar-nos. É no presente. Deus, Ele mesmo conserva, preserva a vida daqueles que Ele salvou, né, no passado. Vai livrar do futuro, do porvir, mas ainda no presente. Está nos preservando, nos conservando para esse grande dia. Veja mais aqui, Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, bem conhecido nosso aqui, né? No verso 4, Paulo diz assim: mas Deus, a obra de Deus, né, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Esse bem maior, a tão grande salvação. E diz, olha, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo. É garantia, certeza, segurança, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Irmãos, que começou e vai concluir, né? Garantia, certeza, vai fazer sim. Vamos ver mais, né? Filipenses, onde nós estamos aqui, Filipenses 1,6, no versículo da noite, né? Eu estou plenamente certo, convicção, certeza, garantia, segurança, que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Promessa de Deus, na sua palavra. Então, vamos mais à frente. Mesmo em Filipenses, no capítulo 2, agora, no verso 12 e 13, diz assim: olha, assim, pois amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, né? Era importante a presença de Paulo, mas muito mais a sua ausência, né? Ele fica animado, porque esses irmãos dizem desenvolver, né? O que, irmãos? A vossa salvação com temor e tremor, a continuidade, a perseverança, a nossa peregrinação nesse mundo. Então tem que desenvolver. E ele diz aqui, olha, porque, né, Deus é quem efetua em vós esse poder de Deus, né, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. É uma garantia, irmãos. Apesar de tudo, Deus está nos preservando, nos conservando. E nada foge dos seus planos, dos seus projetos. Apesar de nós contribuirmos, né, muitas vezes
dificultando, sendo infiéis, a Bíblia diz, ele continua, ele permanece fiel. E nenhum dos seus planos, Jó diz, nenhum dos seus projetos vão ser frustrados. Por quê? Ele tem todo o poder, né? E garante, é Deus que efetua. A eficácia do poder de Deus nas nossas vidas é muito forte isso, né? Porque Ele não te deixa só. Ele plantou, né? Implantou o seu Santo Espírito em nossas vidas. A presença dele em nós, o poder de Deus em nós, através da sua palavra. E ele diz, é ele que efetua em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Ele escolhe. É muito bom o irmão falar, né? Hoje à noite. O pai, a mãe, olha, eu vou, aonde eu for, Deus me manda é o melhor local onde eu estar. Então eu quero escolher, mas Deus sempre tem o melhor. Deixa, amados, a escolha com Deus. Deus vai te dar o melhor local. Pode ser aonde for, né? Mas sempre será o melhor. Então veja, né? Confiança, certeza, garantia. Filipenses aqui ainda, no capítulo 3, olha só, Filipenses 3, verso 20 e 21, diz Paulo, irmãos, pois a nossa pátria está nos céus, viu? Nós somos aqui, né, peregrinos, passageiros. Nossa pátria não é aqui, nossa casa não é aqui, é no céu, viu? Onde também aguardamos o Salvador e o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, escute, transformará esse nosso corpo hoje de humilhação, né, de pecado. A Bíblia diz que nós gememos, aguardando a redenção desse corpo. Escute, teu espírito atual está remida, mas esse corpo não. Ele precisa, né, de um corpo novo, e vai ser transformado, diz aqui, esse corpo de humilhação, para ser igual, veja, ao corpo da glória, a semelhança do corpo de Cristo. Não é o que o Romano diz lá, Paulo escrevendo aos Romanos, ele vai fazer, irmão, nosso corpo é a imagem do Filho de Deus, né? Diz aqui, segundo a eficácia do poder que ele tem, até de subordinar todas as coisas, né? Então veja, segurança, certeza, né? Garantia. Veja mais versículos. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, é para nos firmar, né, hoje à noite. Diz aqui, ó, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 8 em diante. Paulo escrevendo a essa igreja, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia, mas também na Acaia, mas por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Essa igreja se tornou um modelo, né? Um padrão de crente, de segurança, de certeza. Então diz aqui o apóstolo, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve no nosso ingresso, no vosso meio, a chegada do Evangelho ali, né? A transformação que houve. Então Paulo diz, e como? Veja a sequência, né? Deixando os ídolos, o arrependimento, a confissão e a salvação dele, né? Vos converterdes a Deus, a salvação, veja, para servirdes, né? Aquele que é salvo, ele serve e ele segue a Jesus Cristo. Vos converterdes a Deus, vivo e verdadeiro, e veja,
e para aguardar dos céus a seu Filho. Esse presente, na segurança, estamos aguardando a quem Ele ressuscitou dentre os mortos. Jesus, veja, irmãos, que nos livra da ira vindoura. Ele vai concluir, terminar essa obra tão especial. Vamos ver mais à frente. 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, agora. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13, diz assim: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus, ser grato por vós, irmãos amados pelo Senhor. Por isso que, veja, Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação. Que maravilha, né? Deus te escolheu, te elegeu, te predestinou, te chamou, te justificou desde o princípio para a salvação. Diz Paulo aqui, olha, pela santificação do Espírito e fé na verdade. É esse tempo agora. Temos a garantia do Espírito Santo que habita em nós, a presença dele, e nós devemos andar mesmo em santidade. Mas diz aqui, olha, para, verso 14, que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, né, para alcançar a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veja a sequência sempre, né? Salvação, segurança, certeza, santificação e glorificação. Essa, irmãos, a mensagem hoje à noite, né? Mas vamos adiante. 2 Timóteo, capítulo 1. 2 Timóteo, capítulo 1. Paulo escrevendo a Timóteo, aqui no versículo 12. Paulo diz assim, melhor no 11, né? Falando do seu ministério, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. Por isso estou sofrendo estas coisas. Tudo que ele vinha, né, lutando, estava preso nessa atual conjuntura que nós estamos tratando. Todavia, eu não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, certeza da salvação. Né? Estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Né? Certeza da salvação em quem tem crido, que Ele é poderoso para me conservar, preservar, guardar até aquele dia tão especial, né? O dia do Senhor. Mas, vamos lá. No capítulo 4 agora, desse mesmo livro, 2 Timóteo, no verso 6, que eu mencionei logo no início, né? Paulo diz, olha, quanto a mim, eu estou já sendo oferecido por libação, já vai partir, chegou a hora, o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia. Veja, irmãos, esse homem tinha certeza, né? E olha aqui a bênção para nós hoje à noite. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vida, a sua volta. Sabe, amados, uma das características do salvo, do crente, é que ele ama a vida de Cristo. Ele ama, ele anseja, ele deseja Cristo voltar, né? Estar conosco, nos tirar desse mundo, estar com Ele, que é incomparavelmente melhor. Então Paulo diz aqui, estou bem certo, né? Que Ele vai guardar a minha coroa e a de vocês também
até aquele dia. 1 Pedro, capítulo 1. São vários, mas eu fiz uma sequência para vocês hoje à noite, né? Fiquem guardados por isso. 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1, verso 3, diz assim: Pedro está falando com os eleitos de Deus. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, veja, nos regenerou, né, a salvação para uma viva esperança, um propósito, uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. A certeza da nossa salvação, né, é que Cristo ele está vivo. Não só isso, veja, para uma herança incorruptível. Irmãos, tem uma herança, né, esperando, incorruptível, veja, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Tem muita gente atrás, né, de tesouros aqui nessa terra, mas o meu está guardado lá. Uma herança, diz aqui. Veja o verso 5, que para vós outros que sois guardados pelo poder de Deus, né? Não vai se perder nenhum. Deus está guardando, está preservando, guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, veja, para a salvação, né, preparada para revelar-se no último dia. Então, a salvação no passado, justificação, no presente, essa preservação, e no porvir, a nossa glorificação vai ser revelada. Então, Paulo diz: olha, nisto exultais, alegria, certeza, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que o valor da vossa fé, a vida cristã, é uma vida de provação, mas é uma vida de fé. A Bíblia diz que o justo, né, ele vai viver de fé em fé. E a nossa fé, irmãos, muitas vezes vai ser provada, né? Pedro está dizendo, e confirmada, veja, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, né, exultais com alegria indizível, cheia de glória, obtendo no fim da vossa fé, veja, a salvação das vossas almas, né, a glorificação. Então, é um bem maior, bem esclarecido, né? Salvação no passado, no presente e no porvir. Veja mais aqui, na 1 João, estamos terminando, viu? 1 João, capítulo 3. 1 João, capítulo 3. Olha que maravilha, irmãos. Verso 1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Veja, amados, agora, nesse momento, somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. Futuro, mas temos certeza do que vai acontecer, né? Diz, e a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Confiança, garantia,
segurança, certeza, irmãos, né? E vamos lá, Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1, verso 4, diz assim: João, as 7 igrejas, né? Para nós, hoje à noite, da Igreja de Cristo, que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel, aqui, né? A fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos, e amém. Aquele que nos ama, aquele que nos salvou, nos libertou, nos constituiu já, né, reino, sacerdotes, e para a glória do Pai ainda vai concluir essa obra maravilhosa, né? Verso 21, para a gente fechar aqui, Alex, capítulo 21. Capítulo 21 diz assim, né? Que alegria, irmãos! Vi novo céu, Apocalipse 21, e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, a parte de Deus, ataviada com noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão o povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Veja, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, não haverá mais choro. A morte não mais existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono diz: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e são verdadeiras. E disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. E o vencedor, veja, irmãos, herdará, né, estas coisas. E eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Então, amados, Filipenses 1:6 hoje à noite, né? Esse versículo tão potente que Paulo está dizendo àquela igreja. Olha, amados, tenham confiança, né? Tenham convicção, porque aquele que começou a boa obra em ti, ele vai continuar, ele vai concluir até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo fala aqui, aliás, João no capítulo 22, no verso 16, diz assim, ó: E eu, Jesus, Ele mesmo, enviarei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: Vem. Aquele que ouve, diga: Vem. Aquele que tem sede, venha. E a quem quiser, receba de graça a água da vida. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E
se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Amém, irmãos? Não é? Então veja, garantia, amados, certeza, confiança, segurança, né? Que versículo maravilhoso. Aquele que começou a boa obra em vós, Ele vai completar. Sabe, amados, nós estamos vendo a gratidão de Paulo a Deus por esses amados irmãos, pela sua recordação, né, a sua vida, seu crescimento, pela cooperação no Evangelho e a convicção deles agora. Que Deus nos ajude, né? E eu queria terminar nesse mesmo livro de Apocalipse com uma mensagem terrível. Diz aqui, ó, no verso 8, Apocalipse 21, 8. Quanto, porém, escute bem, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Sabe, amados, Deus já te livrou dessa segunda morte. Essa tão grande salvação, esse tão grande, né, esse tão bem maior que eu tenho falado, é a segurança da justificação. É a certeza, a confiança que Ele vai te glorificar, te livrar dessa morte aqui. Mas há muitos, sabe, que desprezam, que rejeitam, não têm interesse. E a nossa missão, como o pastor falou, é levar essas boas novas da salvação. Que Deus tenha mesmo misericórdia, né, dessas vidas. E eu louvo a Deus, irmãos, porque hoje eu tenho a plena certeza, a plena confiança, a plena garantia, a plena segurança que aquele que começou essa boa obra na minha vida, irmãos, Ele vai completar. Amém? Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado mesmo, do fundo do nosso coração. Obrigado, Pai, por esse bem maior, esse dom maior, esse presente maravilhoso da tão grande salvação. A justificação pela fé, a liberdade, a garantia, a segurança da condenação do pecado. Estamos livres. A garantia, a certeza que o Senhor vai continuar, vai nos preservar, vai nos guardar até aquele dia que vai completar essa obra maravilhosa com a nossa glorificação. Muito obrigado. Que possamos sair hoje à noite aqui alegres, certos que o Senhor mesmo fará todas essas coisas. Se porventura, Pai, há entre nós alguém que precisa dessa confiança, precisa dessa segurança, precisa dessa certeza, o Senhor é poderoso para falar a esse coração e dar mesmo, garanta essa salvação tão maravilhosa. Nós entregamos cada vida aqui em Tuas bondosas mãos. Abençoa, Pai, o Teu servo, a sua esposa, o pastor, sua família, o seu trabalho ali no Paraná. E nos dá uma boa noite de descanso. Aceita a nossa gratidão. No nome de Jesus. Amém. Amados, Deus nos abençoe, né?